Hoje estamos aqui reunidos, nossos irmãos estão lá no Jardim Briquet. Glória a Jesus por nossas vidas, pela vida deles. Temos uma visitante hoje. Qual é o nome da visitante? Irene. Seja bem-vinda, tá, Irene? Se sinta abraçada por todos nós, tá bom? Qualquer dúvida que a irmã tiver depois do culto, pode cobrar daquele irmão ali, ó. Pode fazer qualquer pergunta para ele que ele vai te responder. Em nome de Jesus. E para mim também. Glória a Jesus. Irmãos, abrir nossas Bíblias em João capítulo 14, irmãos. Hoje nós vamos falar, irmãos, de um Deus consolador. Quem é ele, irmãos? Jesus. Jesus é um Deus consolador. João capítulo 14, versículo 12, irmãos. João capítulo 14, versículo 12. Palavras assim, irmãos. Aqui Jesus dizendo, tá, irmãos? Aqui Jesus disse: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. E aí ele vem dizendo no versículo 17, quem era, né, irmãos, esse outro consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o recebeis, os conheceis, porque habita convosco e estará em quem, irmãos? Em vós. Então, Jesus ele está dizendo para os discípulos aqui, né? Eu vou para o Pai, se vocês guardarem a minha palavra, é porque vocês me amam. E se vocês me amam e guardam a minha palavra, eu vou para o Pai, eu vou enviar outro consolador para vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, irmãos, o consolo de Deus, o mundo não pode receber. Só pode receber o consolo de Deus aquele que ama a Deus. E aquele que ama a Deus é aquele que guarda a sua palavra. Então Jesus, ele veio, ele se fez homem e habitou entre os homens. E ele passou 33 anos aqui, irmãos, no mundo, né, e começou a pregar a palavra com 30 anos. Então ele ficou 3 anos, durou o ministério de Jesus, e ele trouxe a palavra do Pai. E ele trouxe uma palavra, e aquele que ama o Pai, guarda a sua palavra. Versículo 15, né? Diz aqui, ó, ele dizendo: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco. Até quando, irmãos? Para sempre. Imagina você ter um espírito consolador dentro de você, irmãos. Nós temos esse espírito consolador dentro de nós para sempre. Para sempre. E aí você, o que você enfrentar de luta, tribulação, dificuldade, você tem esse espírito consolador dentro de você. E esse espírito consolador, ele vai te consolar. Ele vai te ajudar. Mas se faz necessário, o que, irmãos? Guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus não é os 10 mandamentos lá da lei, não é os estatutos, ordenanças do Antigo Testamento, mas é o que está no Novo Testamento, é o que Jesus vem ensinando. Então Jesus vem ensinando como se deve conduzir as coisas, irmãos. Ele vem ensinando como nós devemos tocar a nossa vida nesse mundo, porque esse mundo não pertence a ele e também ele diz que não pertence a nós. Então aquele que guarda a palavra de Jesus luta contra o mundo, luta contra o engano. Guarda a sua palavra. E aí diz aqui, ó, versículo 18, ó: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, irmãos, a nossa vida é a vida de Deus. Então, nós enxergamos Jesus por quê, irmãos? Porque nós vivemos. Por que, que nós vivemos? Porque nós guardamos a sua palavra. Então o mundo não consegue enxergar a Deus, o mundo não consegue sentir a Deus, o mundo não consegue receber o consolo de Deus. Então, para receber o consolo de Deus, tem que estar firmado nas palavras de Jesus. Porque nós amamos, guardamos os seus mandamentos. E aí diz aqui, ó, versículo 21. Versículo 20, ó: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o que, irmãos? Morada. Então ele diz que ele ia para o Pai e ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E aí, irmãos, ele diz aqui, ó, que se guardarmos a palavra dele, isso ele fala várias vezes aqui,
de guardar a palavra dele, é aquele que ama ele. Ele virá com o Pai e fará morada dentro do ser humano, irmãos. Então imagina, ele fala que ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Então, aquele que tem a palavra de Jesus, aquele que guarda as palavras de Jesus, tem Deus dentro, né, irmãos? Operando dentro, gerando nova criatura, ensinando, conduzindo, irmãos, consolando, que é o mais importante. Porque no momento da aflição, no momento que você está passando por lutas grandes, quem pode ajudar, irmãos? O homem, a mulher, pode ajudar, até um certo ponto. Porque nós somos limitados. Mas Deus é ilimitado, Deus não tem limite. Deus, ele pode, irmãos, ele pode fazer tudo. Deus, ele pode consolar, ele pode mudar a realidade da pessoa. Você pode estar triste, abatido agora, e você se pôr em oração, e você sair da oração renovado. Você pode dormir, orando, orar e dormir. Quando você acordar amanhã, você pode acordar com a mente transformada, você pode acordar com o coração limpo, um coração em paz. E ele fala aqui, né, irmãos? Versículo 24, ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí ele diz aqui no versículo 27, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, ele se põe sempre, né, irmãos, abaixo do Pai, né? O Pai é maior que ele. E se o Pai é maior que ele e ele ia para o Pai, então a certeza, irmãos, de que o Pai enviaria o Consolador é certo. Ele disse que se nós guardarmos a palavra dele, nós vamos estar amando a ele, vamos estar amando o Pai, e o Pai também nos amará. E viria com ele, faria em nós morada, irmãos. Irmãos, antes de o ser humano conhecer Jesus, antes do ser humano se converter a Cristo, ele também é morada. É morada de demônios, é morada de maus pensamentos, é morada de más atitudes, é morada de. Irmãos, é o curso do mundo. Aquele que não guarda as palavras de Jesus anda segundo o curso do mundo. Jesus veio e venceu o mundo. Jesus veio e deixou uma esperança, irmãos. Deixou uma fé. A fé. Ele é o autor e consumador da fé. Sem Jesus, não tem como ter fé para a salvação. A pessoa pode ter fé em muitas coisas, menos uma fé que conduz à salvação. Então, aqui em 1 João lá no finalzinho, depois de Hebreus, depois de Pedro, 1 João capítulo 5, irmãos. Aqui João diz o versículo 19, irmãos. 1 João capítulo 5, versículo 19. A Seleninha hoje tá bonita, hein, irmãos? Trouxe até a viola. 1 João capítulo 5, versículo 19. Diz assim, irmãos. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo, quando fala todo o mundo, é todos os homens, estão aonde, irmãos? No maligno. Olha que coisa, irmãos. Então, existe duas classes de pessoas. Uma classe de pessoas que está em Deus e outra classe que está no maligno. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quem é ele, irmãos? Jesus. E nos deu entendimento. Olha só que coisa. Então, Jesus, ele vem e ele dá entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, quando Jesus vem e dá entendimento para as pessoas, para que é, irmãos? É para guardar os seus mandamentos. Então ele dá entendimento. Porque sem entendimento é impossível agradar a Deus, é impossível, irmãos. Conhecer a palavra é impossível, guardar a palavra. Então ele dá entendimento. Com entendimento, homens e mulheres conseguem seguir adiante. Conseguem seguir adiante e buscar, né, irmãos? A cada dia, a paz do alto. Como ele disse, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Então o mundo também dá uma paz. Mas a paz do mundo, o que é a paz do mundo, irmãos? A paz do mundo é o intervalo entre uma guerra e outra, irmãos. Para resumir, é isso. É o intervalo entre uma guerra e outra, é a paz do mundo. Então, no mundo, as pessoas estão atribuladas por alguma coisa, aí ela consegue resolver uma questão, aí dá uma paz, ela está em paz. Mas a paz dura pouco tempo. Daqui a pouco vem outra luta, vem outra dificuldade, e a pessoa perde a paz. Às vezes, do nada, a pessoa perde a paz, não é? Às vezes, uma notícia acaba a paz da pessoa. De repente, vai no médico, o médico fala assim, ó,
Essa sua enfermidade aí é grave. Pronto, acabou a paz. Não tem mais paz. E Jesus, ele vem dando uma paz, irmãos, que é uma paz que ela permanece em meio às guerras, em meio às pelejas, em meio às lutas. Em meio às dificuldades que enfrentamos, a paz que Jesus dá, ela faz com que o cristão consiga permanecer, consiga enfrentar, consiga lutar, irmãos, e consiga sair de pé. Não importa o que venha pela frente. Porque o cristão, a firmeza dele está em Cristo, irmãos. Por isso que ele é um cristão. A firmeza está em Cristo. A firmeza não está em homens, não está em mulheres, não está em ninguém. A firmeza está em Cristo. E Cristo, ele permanece para sempre, irmãos. Cristo não se acaba. Cristo, ele não morre. Cristo, ele não se vai. A palavra fala, ele disse, ele afirmou, que se guardarmos a palavra dele, ele viria com o Pai e faria morada em nós. Ele enviaria o Espírito Consolador que estaria conosco para sempre, irmãos. É para sempre. Não tem data para terminar. É por toda a vida. Então, o Espírito Santo é o que nós temos, irmãos, de muito importante para nós. Muito mesmo. 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, no versículo 3, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, irmãos. O apóstolo Paulo diz aqui, né, ó, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de quem, irmãos? O Pai das misericórdias. Olha que coisa. Vou ler de novo aqui, ó, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de quem, irmãos? De Deus. Então, veja bem, irmãos, Jesus, Deus, ele te dá um consolo, ele consola você, ele consola a mim. E esse consolo é tão grande, irmãos, tão grande, que nós conseguimos consolar outras pessoas. Então, o papel do cristão é esse. Se o cristão ele tem a oportunidade, irmãos, de consolar alguém, é porque ele já foi consolado. Porque se eu não receber o consolo de Deus, como que eu vou conseguir consolar alguém, irmãos? Então, a consolação que nós recebemos de Deus, ela é suficiente para nós ficarmos em paz e podemos também consolar aqueles que precisam, aqueles que estão passando por lutas, né, por dificuldades. Então, ele é o Pai das misericórdias, ele é o Deus de toda a consolação, irmãos. Fora dele não existe. Então, em Jesus, a gente encontra isso. Versículo 4, ó. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. O que é isso daqui, irmãos? É comunhão. Então, quando você está em comunhão com os irmãos, você vê o irmão passando por tribulações e aquilo te dá força para quê, irmãos? Para você buscar. Então você busca e você consegue ser consolado. Você consegue consolar o irmão. E Deus, ele opera em nossas vidas nisso. E aí diz aqui, ó. Versículo 7, ó. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Irmãos, a palavra fala que se nós padecermos com Cristo, com Ele também nós seremos glorificados. Então, o que é padecer com Cristo, irmãos? É padecer pelo Evangelho. Quando você deparar com uma situação e você pensar assim, né, irmãos? Você enxerga ali que se você não tivesse na palavra, você não teria que suportar aquilo. Mas você suporta por quê? Porque você está na palavra. Tem coisas, irmãos, que no mundo a gente não tem que suportar. Tem coisas que no mundo se resolve muito fácil. Mas no Evangelho, quando você cumpre a palavra, quando você obedece à palavra de Jesus, você passa por situações, constrangimentos, irmãos, por tantas coisas que você passa é por estar na palavra, é por obedecer a palavra, é por crer em Jesus, é por querer salvação, é por querer libertação. Porque se tivesse no mundo, não passaria. No mundo, tudo pode, irmãos, o mundo é tranquilo. Tem coisas que a gente padece, por quê? Porque somos cristãos.
Então, como cristão, você suporta muitas coisas. Como cristão, você enfrenta, você luta. No mundo, irmãos, você desiste. As pessoas, elas mudam. Elas mudam o rumo a todo momento. As pessoas não têm firmeza. Mas o cristão não. O cristão, ele permanece ali, né, irmãos? E aí diz aqui, ó. Onde eu estou aqui? 8, versículo 8, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Aí se os irmãos forem lá em Atos, né, aí vai estar as viagens de Paulo, né, irmãos, as viagens missionárias, e aí vai estar a primeira, segunda, terceira, e os irmãos vão ver lá o tanto que ele padeceu. E quando ele chega na Ásia, ali ele padece mesmo e querem matar ele e tudo mais. Então ali em Atos você vê tudo isso, as tribulações que ele passou. Então ele diz que ele foi agravado, foi perseguido mais do que eles podiam suportar. Mas de quem veio o consolo, irmãos? De quem veio o socorro? De Deus. Então o socorro veio de Jesus. E nós precisamos desse socorro, irmãos, todo dia. Em todo instante nós precisamos do socorro de Jesus, do consolo de Jesus. Ele precisa resolver a nossa vida, irmãos, porque nós não podemos resolver. Tem coisa que a gente olha e fala assim, não tem jeito. Não tem jeito, eu não vou conseguir resolver. E aí quem que pode, irmãos? É o Deus de toda consolação, é o Deus de toda misericórdia, é o Deus que vive para sempre. É o Deus que já venceu, irmãos. Ele já venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu tudo já. Então a gente tem que cumprir a palavra que está lá em Hebreus capítulo 4, que diz, né, que devemos chegar com confiança. Nós temos um grande sumo sacerdote, né? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para encontrar ajuda em tempo oportuno, irmãos. É o tempo dele, né? E nós temos que crer nisso daí. Nós temos que acreditar. Buscar socorro, buscar ajuda a cada dia, irmãos. Vamos voltar um pouquinho aí, irmãos, em João. João capítulo 16, irmãos. Hoje a nossa irmã Carla não pôde vir, irmãos. A irmã dela está grávida de gêmeos. Aí ela vai fazer uma cirurgia, vai ter que fazer o parto antes do tempo, né, irmãos? Porque a criança, uma das crianças, está com problema, não está respirando direito, parece. E aí vai ter que fazer o parto bem antes, né? E aí ela pediu oração para os irmãos. Os irmãos, quando estiver orando, orem pela irmã dela, pelas crianças, tá bom, irmãos? Tem a filha da irmã Renata também, né? A Brenda. Orar por ela também, pelo André, continuar orando pelo André. E temos irmãos aí para estar orando, irmãos, né? João capítulo 16, né, irmãos? Versículo 32, irmãos. João capítulo 16, versículo 32. Aqui Jesus está perto de ir para a cruz, irmãos, está perto de morrer aqui, de matarem ele. Ele diz aqui no versículo 32, né, ó. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Olha que coisa, irmãos. E me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então Jesus ele estava rodeado de discípulos. Aqui ele tinha 12, mas tinha aqueles que andavam com ele, né, irmãos? Era mais de 50, 70, mais de 80, mais de 100 discípulos que andavam com Jesus. Aí lá em João 6 já mostra boa parte deles indo embora, abandonando Jesus. E aqui ele está dizendo para os discípulos: ó, é chegada a minha hora em que eu vou para o Pai. Vocês me deixarão só, vocês vão cada um para a casa de vocês. Vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Irmãos, essa confiança tem que estar em cada um de nós, irmãos. Quando depararmos com uma situação grave, uma situação difícil, que todo mundo se esquivar, que não tiver como nos ajudarmos, que não tiver escape, você não consegue ver escape, você tem que lembrar, Deus está comigo, né? Eu não estou só, Deus está comigo. E aí, irmãos, ele diz aqui, ó, versículo 32, né, ó, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais o que, irmãos? Paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele está dizendo isso aqui para os discípulos. Ele fala assim: ó, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Porque eu estou tendo paz agora. Eu estou tendo essa confiança. Então a mesma confiança que eu tenho no Pai, porque Jesus estava como homem no mundo, irmãos, a mesma confiança que eu tenho no Pai, vocês têm que ter em mim. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por situações terríveis. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Irmãos, quando Jesus venceu o mundo, ele venceu tudo, tudo que se manifesta no mundo. A palavra fala, irmãos, que quando ele vier e buscar a sua igreja e nos levar para a cidade celestial, não vai mais haver pranto, não vai mais haver dor, não vai mais haver choro. Então, o planto vem da onde? Quem causa o planto, irmãos? O mundo. Quem causa a dor? O mundo. Quem causa decepções? O mundo. Alguém consegue se decepcionar com Jesus, irmãos? Alguém consegue? Irmãos, muita gente pode dizer assim: eu não consigo seguir após Jesus, porque eu estou preso nisso, 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 nisso. Mas ninguém pode falar: eu estou decepcionado com Jesus, porque Jesus ele não é aquilo que ele fala. Jesus, a palavra está errado. Não, irmãos. Ninguém tem o que falar de Jesus. Jesus é perfeito. Jesus ele é santo. Jesus ele é exemplo, irmãos, para cada um de nós. E ele está dizendo: eu estou dizendo essas coisas. Eu estou dizendo que eu vou, que vocês vão me deixar só. Eu estou dizendo que já é chegada a minha hora. Eu estou dizendo que eu tenho entendimento e fé. Eu sei que o Pai está comigo e eu quero que vocês pensem da mesma forma. Eu quero que vocês, estando no mundo, vocês lembrem que eu venci o mundo. Que eu, nesse momento difícil, eu confio no Pai. E vocês confiando em mim, vocês vão conseguir também vencer todas as coisas. Nada vai ser superior, irmãos, à palavra de Jesus. A palavra de Jesus ela é pura, é verdadeira. Ela é ontem, é hoje, é eternamente, irmãos. A palavra dele não passa. O mundo evolui, as coisas mudam no mundo, mas a palavra é a mesma. Essa palavra instruiu os discípulos, essa palavra instruiu os homens há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, instrui hoje e vai instruir o quanto de tempo durar esse mundo, irmãos. Vai instruir. A palavra não muda, é a mesma palavra. A mesma palavra. E aqui Jesus ele começa uma oração em João 17, e aqui no versículo 14, irmãos, capítulo 17, né, versículo 14, ele diz assim, né, irmãos, em oração, aqui ele está fazendo uma oração ao Pai, ele está intercedendo aqui pelos discípulos, ele está intercedendo também por aqueles que haviam de crer nele, e ele diz aqui no versículo 14, ó, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, quer dizer, rejeitou, odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do que, irmãos? Do mal. Então no mundo há o mal está no mundo, o mal opera no mundo. Por isso que Jesus fala que em oração ele fala ao Pai, eu não peço que o Senhor tire os discípulos do mundo, não, mas que livre eles do mal. Então Jesus hoje, irmãos, ele está ao lado do Pai e ele intercede por cada um de nós. Ele sabe que o mal está no mundo. Ele sabe que o mundo é mal. A palavra fala do dia mal. A palavra fala do mal, irmãos, que iria tentar nos cercar e nos tragar. Mas temos que ter bom ânimo, temos que ter fé, irmãos. A fé tem que estar avivada. Versículo 16, ó. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus disse, irmãos? Que se nós amássemos a Ele, nós guardaríamos a sua palavra. Não é isso, irmãos? E aqui ele está falando para o Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados nas palavras de Jesus, é nos mandamentos de Jesus. Então a palavra de Jesus é o que nos santifica, irmãos. O que é santificar? É separar. Separar. Homens e mulheres separados. Separados da onde? Do mundo. Então o mundo tem um curso, a palavra nos ensina outro. Qual é o curso, irmãos, que nós seguimos? É o caminho que leva à salvação. Quem é esse caminho? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está aqui mesmo, um pouquinho atrás aí no capítulo 14, né, irmãos? Versículo 6, né? João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho, ele é a verdade. Ele disse ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus é a verdade, ele é a palavra do Pai. Ele é o caminho que conduz à vida eterna, irmãos. A libertação, a salvação. Ele é a vida. A nossa vida, irmãos, está escondida com Cristo em Deus. Então, quando ele se manifestar, quando Jesus vier, ele vai trazer o que, irmãos? Ele vai trazer a nossa vida. E nós vamos tomar posse dessa vida. Não essa vida que nós temos nesse mundo, cheia de embaraços, cheia de dificuldade, cheia de perseguições e tudo mais, irmãos. Porque o inimigo ele não para, o inimigo ele trabalha 24 horas contra a vida, não só nossa, mas contra a vida de todos os seres humanos, irmãos. Uns ele quer manter cativo e outros ele quer trazer para o lado dele, né? Aqueles que estão sem Cristo, ele quer manter cativo no mundo. E aqueles que estão em Cristo, ele quer nos desviar de Cristo, quer nos separar de Cristo.
Então ele trabalha 24 horas. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em João 10 ele fala que ele é o bom pastor, que ele vai à frente das ovelhas, as ovelhas seguem e o mercenário não pode fazer nada contra as ovelhas, porque as ovelhas ouvem a voz dele. Qual é a voz dele, irmãos? É a palavra dele. Ele fala ali que ele é a porta do curral. E se entrarmos por ele, nós vamos entrar, vamos sair e vamos encontrar pastagem, irmãos. O que é isso? É uma liberdade. Alimento, irmãos. Pastagem, alimento. Qual é o alimento que nós precisamos? A sua palavra. É como Jesus diz lá em João, no capítulo 4, 5, né, quando ele, da mulher samaritana, que os discípulos foram buscar alimento, e ele fala para os discípulos: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E os discípulos falam: mas quem deu para ele de comer? Aí ele fala: minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Então esse é o alimento, irmãos. Esse é o alimento de Jesus. É fazer a vontade do Pai. Qual que é o nosso alimento? É fazer a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus, muitas vezes, irmãos, ela pode fazer com que nós, a princípio, parece que estamos sofrendo por fazer a vontade dele. Por quê? Porque a nossa carne não aceita. Mas no fundo, nós sabemos, né? O entendimento nos diz: não, fazer a vontade dele vale a pena. Você pode, no princípio, você pode não gostar por conta da sua carne que não gosta. Mas o entendimento vai falar mais alto, o espírito vai falar mais alto. E quando pensa que não, ele derrama uma paz, derrama uma graça sobre nossas vidas, e a gente consegue vencer, irmãos, as coisas que naturalmente a gente não consegue. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente a vida dos irmãos, derrame graça a cada dia, confiança, né, irmãos, para poder lutar, para poder permanecer firme nas palavras de Jesus. Não haverá